Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre Excel e vamos trazer aqui três funções para a gente poder juntar textos. Trouxe aqui os mesmos dados daquele arquivo que a gente viu naquela aula que a gente falou sobre preenchimento relâmpago. O preenchimento relâmpago, a gente já viu lá que é muito simples da gente trabalhar, a gente consegue juntar informações, tratar informações ali quando existe um padrão ali, né? E aplicar para várias células de uma forma muito fácil e rápida. Só que também você pode fazer isso através de fórmulas. Por que eu estou trazendo isso? Na verdade, neste caso aqui, o preenchimento relâmpago atende a gente de uma forma muito simples e rápida. Você não vai precisar ter fórmulas calculando na sua planilha. Então, por exemplo, se for uma planilha que tem lá muitos registros, a fórmula ela tem uma desvantagem, que ela vai recalcular toda vez que você mudar qualquer coisa na sua planilha, né? Então, no caso aí do preenchimento relâmpago, ele seria muito mais tranquilo para você trabalhar, né? Porém, teve uma dúvida no nosso canal, nos comentários dos vídeos, a respeito do concat, né? Então, por causa disso, eu vou falar sobre as três fórmulas de junção de texto: concatenar, concat e unir texto. Isso depende para que você vai utilizar. Então eu comentei que neste caso aqui o preenchimento relâmpago seria muito mais tranquilo, muito mais fácil para se trabalhar, mas tem situações que muitas vezes você precisa trabalhar com fórmulas, ou de repente uma planilha totalmente automática, que a pessoa vai mudar esses dados aqui e você quer que automaticamente o texto lá que traga a junção desses registros aqui seja automático, então muitas vezes a fórmula vai te atender melhor. Então vamos lá, né? Então, o concatenar, ele já existe já há muitos anos no Excel. Então, como que ele funciona? Eu vou escrever aqui igual concatenar e percebam aqui, ó, que ele tem um símbolozinho aqui, ó, na função concatenar. Por quê? A função concatenar ela está sendo substituída pela função concat, que ela veio a partir do Excel 2016. Então no 16 veio a concat. Por questões de compatibilidade com versões anteriores, a Microsoft manteve o concatenar, mas ele marcou aqui, ó, com esse símbolozinho aqui com uma exclamação, né, que essa função ela está sendo descontinuada, né? Então a gente não sabe até que versão do Excel que vai existir o concat, né? Aliás, o concatenar, porque a concat já veio para substituir o concatenar. Mas aqui vamos utilizá-la e vamos mostrar a diferença entre o concatenar e o concat. O concatenar, se eu preciso juntar todas essas colunas, ó, eu quero o endereço, a cidade, região, código postal e país. Se eu selecionar todos e dar um Enter, ele dá erro, ó, dá erro. A função concatenar, vou apagar agora. Como que ela funciona, ó? Texto 1, ponto e vírgula, texto 2 entre colchete, ou seja, é opcional, texto 2 e assim por diante. Então, eu tenho que pegar campo por campo. Então, primeiro endereço, ponto e vírgula, cidade, região, código postal e país, e dou um Enter. E olha só, trouxe pra gente os dados já todos juntos. Só que o que vocês podem perceber aqui? Ele está realmente todos juntos, não tem nenhum espaço, nenhum tracinho ali para mostrar a separação entre o endereço, a cidade, a região, código postal e a região aqui, ó, como está em branco aqui, ficou em branco aqui, como tem aqui no caso do BC ele está aqui. Então, mas ele ficou todo junto e não era isso que a gente queria. Se a gente queria colocar um espaço e o tracinho igual à aula do preenchimento relâmpago, a gente teria que concatenar isso aqui com aspas duplas, espaço, traço, espaço, aspas duplas e ponto e vírgula. E fazer isso para todos. Então aqui também na cidade, em todos eles. Então agora eu tenho os tracinhos. Ficou parecido com aquele do preenchimento relâmpago, mas o que tem diferente? Aqui quando eu tenho a região, beleza. Mas quando eu não tenho, ó,
como que eu vou corrigir isso aqui? Então aí eu teria que usar uma função C para verificar sem branco, daria mais trabalho. E aí, agora vamos falar um pouco sobre a função concat. Então, para ficar um pouco melhor para a gente visualizar, eu vou ocultar essa coluna. E agora vamos para o concat, fazer a mesma coisa só que com concat. O concat, ó, principal diferença entre o concatenar e o concat, ela permite você fazer isso. Então se eu fizer isso, ó, ele não dá mais erro. Então concat você pode fazer tanto com colunas quanto com linhas. Seleciona o intervalo que você quer e ele vai juntar esses textos. Só que aqui também sem os espaços. E aí neste caso, como eu estou pegando um intervalo, se eu quisesse o espaço tracinho, aí eu teria que criar colunas auxiliares aqui. Eu poderia ocultar depois, mas colocando espaço, traço espaço em cada coluna, que também não é muito legal, né? Então neste caso nem vamos tratar muito dela. Aí a única coisa que eu falo que a vantagem é que se você não precisar, né, desse delimitador, né, para separar, não precisa do delimitador, a concat ela é muito mais prático do que você usar o concatenar, mas ela tem uma limitação que eu vou falar no final. Ocultar aqui, e agora vamos para unir texto, que nesse caso é a melhor de todas. Igual unir texto. Aqui, ó, ele já pede qual que é o delimitador para você unir os textos. Então, eu já coloco aqui, ó, entre aspas duplas, espaço, traço, espaço, ponto e vírgula. Aqui, além disso, ele pergunta: você quer ignorar células vazias? É o caso aqui da região que tem células vazias. Você quer ignorar ou não? Eu quero ignorar. Se tem célula vazia, eu quero que não traga. Então, ignorar verdadeiro. E agora eu trago aqui, eu posso colocar texto 1, texto 2, texto 3, ou posso fazer isso também. Selecionar o meu intervalo. E olha só que maravilha, pessoal. Ele fez aqui o mesmo efeito do preenchimento relâmpago e numa fórmula simples, né? Então, unir texto, o delimitador, verdadeiro para ele não trazer células em branco e qual que é o intervalo que eu quero unir. Então, também muito prático, tanto quanto o preenchimento relâmpago, muito prático. Então, se você não precisar, uma coisa rápida, você precisa só juntar essas informações, uma coisa rápida, não precisa criar fórmula para ele atualizar automaticamente depois, preenchimento relâmpago vai te atender muito bem. Agora, se você precisa deixar dinâmico, função unir texto também, show de bola. Agora vamos falar um pouco mais no detalhe sobre essas três funções. Vim aqui para a planilha 2 e eu vou utilizar aqui, ó, a função rept igual rept. Aí a função rept ele repete um texto de acordo com uma quantidade de vezes que você quer que ela repita. Então vou selecionar a coluna A1, que é o texto, e a coluna B1 é onde eu vou colocar o número de vezes que ele vai repetir. Vou dar um enter. Então por enquanto não apareceu nada. E aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, 50.000. Ele vai dar erro. Por quê? A função rept ele só aceita no máximo 32.767. 32.767. Coloquei 32.767, ele repetiu a letra A 32.000 vezes 767. Se eu colocar 768, dá erro. Então, no máximo, 32.767. Se eu quiser fazer a mesma coisa aqui para as demais, posso fazer isso, né? E posso fazer isso. Então, já tem aqui para as demais. Função concatenar. Se eu vim aqui, ó, concatenar e pegar aqui, ó, lembrando que eu não posso selecionar várias linhas de uma vez, então vou ter que clicar na primeira, ponto e vírgula, segunda e assim por diante. Beleza? E olha só, tá aqui. Eu não vou até lá o final para ver que tem o B, C, D e F, mas com certeza tem, senão ele daria erro. Na função concat, e agora eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou puxar aqui todas as células do intervalo de C1 a C6. Olha só o que acontece, pessoal. Por que deu esse erro? Porque ela tem a mesma limitação que a função rept, ou seja,
ela só consegue concatenar no máximo 32.767 caracteres. Se passar disso, ela dá erro. E a função unir texto, vou colocar delimitador em branco, pode ser verdadeiro ou falso, aqui não vai ter nenhum, né? E aqui eu vou também pegar o mesmo intervalo. E também deu erro. Isto porque tanto a função concat quanto a unir texto tem essa limitação de 32.766 letras ali, ou caracteres, na verdade, né? Pode ser números ou letras ou caractere especial. Então, no máximo isso aqui. Então, ó, como temos 6 registros, então vamos colocar aqui, ó, 5.000. 5.000. Dou um duplo clique com a cruzinha. Então agora temos 30.000. 30.000 a soma de todas essas letras aqui. Então todas funcionam. Se eu colocar aqui, ó, 7.032.767. Funciona. 7.768 já não funciona. Então aqui a prova real que tanto a concat quanto a unir texto só vai funcionar com no máximo 32.767. Apesar que eu não imagino ninguém utilizando uma concatenação com mais do que 32.767 caracteres. Mas, aproveitando essa aula, então já deixo aqui essa informação, que se você precisar juntar mais do que isso, você vai ter que ir para concatenar. E se for essa junção for em várias células, você vai ter um grande trabalho ali pela frente, né? Porque você vai ter que selecionar uma por uma, porque ela não dá para você puxar um range ali, um intervalo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Eu acho que principalmente ali pela função unir texto, isso aí é uma função que pode ser muito útil ali no dia a dia. Gostou? Dê o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, postem nas redes sociais, façam seus comentários, fique à vontade ali para tirar dúvidas. Muitas vezes eu vou demorar um pouquinho para responder, mas na medida do possível eu vou responder sua pergunta. Um abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal.